Bom dia, pessoal. Só para começar, como vocês podem ver, tô com outra camisa, viu? É aquelas que eu vou sempre para a escola, aquelas de esporte, tá certo? Falaram tanto já, né? Vamos lá. Vocês receberam já o comunicado dizendo os assuntos da prova e o dia, tá certo? Na aula passada eu falei sobre um pouquinho da história e foquei nos fundamentos técnicos, tá certo? Na prova vai cair os fundamentos técnicos, a história e as regras, que hoje eu vou ser mais aprofundado, tá certo? Professor, a prova vai ser escrita sim, tá bom? Eu vou copiar umas questões e enviar para vocês no dia da prova, tá certo? Vamos lá, para começar. Eu fiz um resumo bem rapidinho sobre a história, para a gente focar mais nas regras, tá bom? Primeiro, a história do vôlei. Foi criado por William George Morgan em 1895, lá nos Estados Unidos, tá certo? Ele era chefe de educação física da ACM, que era uma associação cristã de moços lá nos Estados Unidos. Tá bom? A ideia principal dele foi criar um esporte que não tivesse contato físico, já para evitar lesões, tá bom? Naquela época, tinha vários esportes de contato nos Estados Unidos, então a ideia dele era ser um diferencial. E ele criou isso primeiro com uma bola simples. Estavam jogando basquete, essa bola rasgou e dentro tinha uma câmara de ar. Então era uma bola bem pequenininha que estava dentro da outra bola. Eles começaram a usar essa bola como vôlei, dar tapas na bola, outros chutes, e começaram a brincar, de certa forma. O nome desse esporte, antes de chamado vôlei, era mintonete. E começaram a perceber que essa bola era tão leve que quando eles batiam nela, elas faziam umas curvas diferentes. Aí até aperfeiçoar elas, ela foi chamada de voleibol, tá certo? Uma coisa que eu quero focar para vocês também é quando foi que saiu de lá, que disseminou para os países e chegou no Brasil, tá certo? O vôlei chegou no Brasil no ano de 1915, tá certo? Ele era pouco conhecido e era só jogado por meninas na época, tá certo? E a partir daí começou a ser modelado, se dado regras e disseminado entre homens e mulheres, tá bom? Outra coisa importante é falar sobre o ano que ele se tornou olímpico, tá certo? Foi no ano de 1964. Exposto no Olímpico em 1964. E o Brasil começou a ter participações nas Olimpíadas e a primeira história do Brasil no vôlei foi com os homens no ano de 1984, tá certo? O time masculino brasileiro ganhou a medalha de prata no vôlei, inclusive foi chamado de geração de prata. E até hoje é conhecido como a geração de prata, que foi a primeiro time do Brasil a ganhar uma medalha nas Olimpíadas, tá certo? Eu quero falar com vocês também sobre as regras, que vai ficar bem mais claro a partir do vídeo que eu vou postar agora ao lado, tá certo? São bem simples e eu quero que vocês entendam, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato aqui pelo WhatsApp comigo que eu vou responder. Eu tentei fazer do melhor jeito que vocês pudessem entender visivelmente, tá certo? Eu fiz e narrei a história inteira para vocês não tirarem nenhuma dúvida, tá bom? Então com vocês estão aí algumas regras, tá bom? Regras básicas do vôlei. O vôlei é jogado em uma quadra retangular de 18 por 9 metros, cercado por uma área livre. Uma rede divide a quadra na metade, com uma zona de ataque de 3 metros de comprimento de cada lado. A altura da rede é de 2,43 metros para os homens e 2,24 metros para as mulheres. Duas antenas são colocadas em cada uma das extremidades. Elas têm 80 centímetros e delimitam a zona de passagem da bola. Para jogar, duas equipes de 6 jogadores enviam a bola por cima da rede, entre as antenas. A bola pode tocar a rede ao passar. As equipes se enfrentam em 3 sets de 25 pontos. No caso, um quinto set, a pontuação vai até 15. Deve haver uma diferença de no mínimo 2 pontos para vencer um set. Uma equipe marca um ponto em duas situações: quando a bola toca a sola do quadro adversário e quando a equipe adversária não consegue passar a bola para o lado oposto. O jogo começa com o saque de uma das equipes. A equipe que recebe pode dar até 3 toques.
para poder devolver a bola. Todas as partes do corpo são importantes e permitidas. Um jogador não pode tocar na bola 2 vezes seguidas. Se a equipe que fez o saque fizer o ponto, ela mantém o mesmo sacador. Se a equipe adversária fizer o ponto, ela que vai sacar. Além disso, os jogadores fazem uma rotação no sentido horário. Então, pessoal, como vocês viram agora, essas são as principais regras do vôlei. Eu vou fazer um resumo geral agora, tá certo? Primeiro, óbvio, cada equipe possui um técnico. Uma partida é constituída de 5 sets, no máximo, não pode passar 5 sets. E se uma equipe fizer 3 sets, ganhar 3 sets seguidos ou não, ela ganha o jogo. Exemplo, uma equipe fez 3-0, acabou o jogo. Uma equipe ganhou de 3 sets a 1, acabou o jogo. 3-2, ganhou o jogo, certo? Então o máximo que uma partida pode chegar é a 5 sets e no mínimo, para uma equipe se sagrar campeão, tem que ganhar 3 sets, tá certo? Outra coisa, cada set tem no máximo 25 pontos. Ou quando coloca 2 pontos de diferença. Exemplo, uma partida está de 23-23 pontos. Quem fizer 25 primeiro ganha. Uma equipe fez 24 pontos. Ficou uma com 24, outra com 23. Caso essa equipe que tenha 24 pontos fizer 25, ela ganha um jogo, porque ganha o 7, porque tem 2 pontos de diferença. Caso outra equipe empate, fique 24-24. Quem fizer primeiro os 25 não vai ganhar. Tem que ter 2 pontos de diferença a partir de 25 pontos. Por exemplo, estava 24-24, uma equipe quiser fazer 2 pontos a mais, ou seja, 25 e 26. Então ficaria 26-24. 2 pontos de diferença, tá certo? Para poder ganhar o 7. Ou seja, professor, uma partida pode ter até 70 pontos, sim. 70-69, 70-70. Até ter 2 pontos de diferença, por exemplo, 71-69, aí sim que fecharia o 7 na partida, tá certo? A partir de 25 pontos, eles têm que fechar com 2 pontos de diferença, tá certo? Outra coisa, após o saque, a equipe só pode tocar 3 vezes na bola. Não pode, não é ponto para outro time. Outra coisa, a altura das redes para o masculino e feminino. Masculino, 2,43 m, feminino, 2,24 m. A outra coisa é sobre o vôlei, que pode ser tanto aberto como fechado. O local pode ser na areia, por exemplo. Na quadra, são 6 jogadores de cada lado. E na areia, o jogo é feito com 2 jogadores de cada lado. E as regras são praticamente iguais, tá certo? Esse assunto, gente, espero que tenha sido bem fácil para vocês. Estou aqui para qualquer tipo de dúvida, tá certo? Foque mais nos fundamentos técnicos e nas regras, tá certo? Tirando isso, vocês vão tirar 10 como sempre, tá certo? Tchau, tchau. Se cuidem, tenham um bom dia.